Olá pessoal, hoje a gente vai continuar o assunto sobre materiais bituminosos. Na aula passada nós tratamos sobre a questão das propriedades dos materiais bituminosos, do processo de obtenção, né, principalmente do cimento asfáltico de petróleo, que é base para outros materiais que vão ser utilizados na construção civil. A gente tinha terminado a aula falando sobre as emulsões asfálticas, ou também o hidroasfalto, materiais que são misturas, né, entre cimento asfáltico de petróleo, água e emulsificante. E esse material tem como grande vantagem ser utilizado a frio, né? Então, diferente do cimento asfáltico de petróleo, que tem que ser aquecido para que possa ser aplicado, esse material ele não precisa de calor para ser aplicado. Ele pode simplesmente ser aberto uma lata, né? A gente compra geralmente em lata esse material, e ele pode ser utilizado como pintura. É importante lembrar que esse material ele não tem uma grande resistência às intempéries. Então ele precisa ficar em locais onde ele não esteja exposto à ação dos raios solares, ele não esteja exposto à água da chuva, mas em algumas situações de uso provisório, ele pode sim ser utilizado. Nesse caso aqui a gente vê um material que ele é um cimento asfáltico usinado a frio. Ele é um material para uso em pequenos reparos, reparos provisórios, né? Ele é vendido em bolsas, então o cimento asfáltico de petróleo ou a emulsão asfáltica, né, já preparada, ela é misturada com agregados, com pó de pedra, areia, pedrisco, e esse material ele pode ser utilizado em reparos em pequenos danos causados em pavimentos. É óbvio que não se vai pavimentar uma rua, uma rodovia com esse tipo de material, visto que ele tem baixíssima resistência às intempéries. Ele não vai ter o mesmo poder ligante do que o cimento asfáltico petróleo puro. E ele é um material, então, que facilita, no caso, por exemplo, quando a companhia de saneamento, né, no caso a Casan, quando eles precisam rasgar um trecho da rua para poder fazer uma troca de tubulação. E aí, para reaterrar e colocar de novo asfalto, eles não precisam usar um CBUQ, que seria um concreto bituminoso de água quente, que acaba sendo muito caro ser produzido em pequenas quantidades, né? Não teria como fabricar uma pequena quantidade, teria que utilizar esse material quando se fosse utilizar em grandes aplicações. Então, só lembrando que é um material, o hidroasfalto, né, em forma desse cimento concreto asfáltico usinado a frio, ele vai servir apenas para pequenos reparos. As mantas asfálticas, então, também um produto à base de asfalto, né, ele pode ter ou não um véu, um tecido de reforço que vai servir como armadura, justamente para evitar a retração do material de acordo com as variações de temperatura. E também, ao mesmo tempo, ele vai auxiliar a dar uma resistência a mais a essa manta. Esses materiais eles são impermeáveis, eles são fabricados em rolos e, obviamente, destinados à impermeabilização. Aí nós temos aqui algumas diferenças de materiais com relação às mantas, que elas podem ou não ficar expostas às intempéries. Então a gente pode classificar as mantas quanto ao acabamento superficial em superfície granular, superfície metálica e superfície antiaderente. No caso das duas primeiras aqui citadas, essas elas podem ficar expostas às intempéries, enquanto a terceira ela deve ficar protegida. Por quê? Porque essa terceira manta ela tem apenas uma camada antiaderente, que é um pequeno filme de polietileno, que vai servir como proteção antes da aplicação do material. Para a gente comparar aqui nós temos uma manta asfáltica com a superfície metálica,
Então, essa superfície metálica é como se fosse uma camada de material asfáltico, uma camada de papel aluminizado e uma camada de polietileno. Então, esse material aqui ele vai ter uma resistência superior, tá? No caso de ação das intempéries. No caso das mantas asfálticas granulares, eu não achei nenhuma imagem aqui que tivesse um detalhe que desse para a gente ver da forma correta, mas ela é uma mistura do material asfáltico com uma granilha bem fininha, um pedrisco bem pequenininho, geralmente em torno de 1 a 2 milímetros de diâmetro. Então esse material, essa granilha, tem como função diminuir as movimentações devido à variação de temperatura e, ao mesmo tempo, ele vai dar uma certa resistência. Então, nesses dois casos, a gente consegue deixar a manta asfáltica aplicada de forma exposta. Nesse caso aqui, como a gente vê nessa imagem aqui do canto, a gente vê uma manta antiaderente. Então, ela vai ter apenas uma camada de polietileno. Esse material, por ser um termoplástico, por estar na categoria dos termoplásticos, ele acaba sendo muito suscetível às variações de temperatura. Então, ele é um material que, depois de aplicado, ele é aplicado a quente, tem que se aquecer a parte de baixo da manta, né? Junto tem que se fazer uma pintura de ligação, que pode ser utilizado um hidroasfalto, né, para fazer a ligação entre o substrato, entre a laje a ser impermeabilizada e a manta. E aí, depois disso, então, esse calor, ele vai acabar fazendo com que se perca um pouco da resistência. Por isso, em cima dessa camada aqui de manta, tem que se fazer uma aplicação ou de uma argamassa, apenas de uma argamassa de proteção, ou além da argamassa de proteção, ainda se pode colocar um piso cerâmico. Então, ele sozinho, exposto às intempéries, não é a situação mais ideal. Como requisito, né, tem a questão da espessura da manta, que ela precisa ter uma espessura mínima nominal de 3 milímetros, nenhum ponto pode ter menos de 90% dessa espessura nominal. Precisa oferecer uma certa resistência ao impacto, flexibilidade a baixa temperatura, aqui em torno de menos 5 graus Celsius, e, óbvio, tem que apresentar estanqueidade. É claro que muitas vezes a ocorrência de vazamentos, de infiltrações, mesmo com a aplicação da manta asfáltica, essa infiltração ela pode estar mais ligada com o processo construtivo, ter apresentado alguma falha, do que necessariamente o material ter algum defeito. Para esse teste, o que se faz? Se faz um teste de estanqueidade, onde as mantas são submetidas a uma coluna de água de em torno de 50 centímetros, tá, por 16 horas. O que se faz quando vai se fazer uma impermeabilização é colocar uma camada de água, né, seja numa laje, uma piscina, e deixar fechados os pontos onde tem os ralos. Então, no dia seguinte, se for no caso de uma laje, pode-se olhar no andar inferior e verificar se em algum ponto existe alguma mancha de umidade. Caso haja mancha de umidade, aquele ponto, aquele serviço precisa ser refeito. E vamos falar mais especificamente do cimento asfáltico de petróleo, né, chamado de CAP. Então, ele é um aglutinante betuminoso obtido pela refinação de petróleo, com características necessárias para emprego em pavimentação. Como a gente falou anteriormente, o piche, né, que muita gente fala, ele não é utilizado para pavimentação. O que nós utilizamos é o cimento asfáltico de petróleo, que vocês vão perceber que tem um percentual de betume muito superior. Os cimentos asfálticos de petróleo eles necessitam de aquecimento, né, para que sejam liquefeitos e para que se permita então as operações de mistura, né, com os agregados para poder fazer lá o concreto asfáltico. Isso a gente está falando do concreto asfáltico, mas claro,
o cimento asfáltico de petróleo ele pode ser utilizado na fabricação de outros materiais, como nós vimos, como o caso do hidroasfalto e no caso das mantas. Bom, para sua utilização adequada, então recomendo-se o conhecimento prévio da curva viscosidade e temperatura, né, para que não se aqueça demais o material e também não se tenha uma temperatura muito baixa, fazendo com que o material não tenha uma mistura adequada com os outros materiais. A sua aplicação ela pode ser destinada a misturas do tipo concreto asfáltico usinado a quente, tá, ou concreto bituminoso usinado a quente, existem as duas nomenclaturas, sistemas de areia e asfalto, e também para tratamentos superficiais, que são acabamentos que são dados nos pavimentos logo após a sua confecção, ou mesmo após o pavimento já ter alguma degradação, então se faz a aspersão do cimento asfáltico de petróleo para poder fazer um acabamento final na rodovia, na rua. Todas as misturas devem ser regidas por estudos prévios e projetos específicos. Então é mais ou menos como dosar um concreto convencional que a gente usa, né, o cimento Portland. Aqui com o cimento asfáltico é a mesma coisa. Deve-se fazer a dosagem adequada de todos os materiais, levando em consideração as características do CAP que está se utilizando e as características não só dos materiais inertes, né, como no caso dos agregados, mas também as características do pavimento onde o material vai ser utilizado. Então, qual é a resistência da base, tem que se levar em consideração o tipo de veículo que vai passar por ali, se vai ser uma rodovia que vai suportar mais cargas ou menos cargas. Então, tudo isso tem que ser regido por todo um processo de dosagem pré-estudado. O cimento asfáltico de petróleo ele pode ser classificado, então, pela viscosidade, tá, ou pela penetração. No ensaio de viscosidade, a gente tem essa nomenclatura CAP 7, CAP 20 e CAP 40. Existem outros, esses aqui são, acho que, os mais convencionais. E pelo ensaio de penetração, a gente tem a classificação CAP 3045, CAP 5070, CAP 85-100 e o CAP 150-200. O que consiste esses dois ensaios aqui? O ensaio de viscosidade ele vai ser executado num equipamento onde vai se medir o tempo necessário para que uma mistura de CAP aquecido passe por um pequeno orifício. Então, ele vai medir o tempo necessário. É óbvio que quanto mais tempo for necessário para que o CAP aquecido a uma certa temperatura passe por um orifício de um recipiente, significa que ele é mais viscoso. Quanto menos viscoso for o CAP, né, o cimento asfáltico de petróleo, mais rápido ele vai passar por aquele orifício. Né? Então aqui eu grifei o CAP 20, que é um dos mais utilizados na prática. E no ensaio de penetração se mede uma amostra de CAP, também pré-aquecida, ela está numa temperatura padronizada, e aí vai se colocar em cima dela uma agulha com um peso padronizado. E se mede depois de um certo intervalo de tempo o quanto em décimos de centímetros que essa agulha consegue penetrar na amostra. Ou seja, de novo, os dois ensaios estão muito interligados com a questão da viscosidade. No ensaio de penetração, é óbvio que quanto mais viscoso o material, menor vai ser a penetração da agulha naquela amostra. Quanto menos viscoso o material, maior vai ser a penetração daquela agulha. Aqui detalhe, né, para o CAP 5070 também, que é um dos mais utilizados. Bom, apesar das suas aplicações a quente, então altas temperaturas por tempo prolongado alteram sensivelmente a sua constituição, modificando suas propriedades. Ou seja, se o tempo de aquecimento ou se a temperatura for muito elevada, isso pode levar a mudanças nas características do CAP devido à liberação de vapor de água, a liberação de alguns gases, né, do material, e vai fazer com que ele perca, então, a sua qualidade. Recomenda-se para os CAPs convencionais uma faixa entre 145 e 155 graus Celsius de aquecimento nos tanques de armazenamento.
Aqui são algumas características, tá? Aqui justamente do CAP7, CAP20 e CAP55, só para a gente ter uma ideia. O CAP7 e o CAP20, vamos comparar os dois aqui, com relação ao ensaio de viscosidade a 60 graus Celsius, a gente percebe aqui, né, exatamente o tempo que ele leva para poder escoar. No caso do ensaio de penetração, a gente percebe que o CAP7, por ser menos viscoso, ele apresenta maior penetração da agulha, né, ao passo que o CAP20 apresenta uma menor penetração. Ponto de fulgor. O ponto de fulgor é algo muito importante porque se a gente passar do ponto de temperatura, os gases que vão ser volatizados, esses gases, quando aquecidos, eles podem entrar em combustão. E entrando em combustão, ele pode fazer com que todo o material entre em combustão, pode causar um incêndio. Então não se, não se recomenda, nesses três casos aqui, que se trabalhe em temperaturas, né, acima de 220, 235 e 235 graus Celsius. A gente viu, óbvio, que a temperatura que se trabalha, tá, a gente for ver aqui, ó, 145, 155 graus Celsius, ela é bem inferior a essa temperatura. Então a gente não chega nem perto dessa temperatura. Temperaturas elevadas próximas ao ponto de fulgor podem modificar a qualidade do CAP, e se a gente chegar a atingir o ponto de fulgor, pode ser causado aqui então um grande acidente. Depois eu vou dar mais detalhes com relação aos ensaios, mostrando algumas figuras. Ensaio de solubilidade em tricloretileno, que é para medir a quantidade de material betuminoso que tem nesses materiais. Então percebam aqui, ó, que nos três casos, tanto o CAP7, CAP20 e CAP2055, eles têm um percentual de betume mínimo de 99,5%. Quando a gente falava lá em materiais, quando a gente falava do piche, lá no comecinho dos materiais betuminosos, a gente via que o percentual de betume do piche girava em torno de 17%. Então, óbvio, a gente tem aqui um material com uma qualidade ligante, né, um poder de ligação de partículas inertes muito maior. Há algumas outras características, mas a gente se atenta bastante a essas três aqui, tá? A essas quatro, aliás. Solubilidade, né, que vai indicar o percentual de betume, o ponto de fulgor, que é a nossa temperatura máxima, tá, antes do material entrar em combustão, ensaio de penetração e o ensaio de viscosidade, tá, que pode ser executado aqui, né, de maneiras diferentes. Detalhe aqui para o ensaio de penetração, então esse aqui é o equipamento. Essa amostra ela fica aqui dentro de uma cápsula, ela é aquecida, ok? E esse conjunto agulha e peso, ele tem um peso padrão de 100 gramas. Depois de liberado, depois de 5 segundos, se mede a penetração, tá, em décimos de milímetros aqui. Acho que eu tinha falado décimos de centímetros, tá? Décimos de milímetros. Um equipamento relativamente simples, tá? O ensaio também não tem nada assim de muito complicado. O mais complicado é aquecer a amostra. Então é importante, sempre nesses ensaios que a gente está trabalhando com materiais betuminosos, é que se utilize uma capela, né, com exaustor para evitar a contaminação dentro do ambiente fechado. Ensaio de solubilidade, ok, que a gente tinha falado antes, que pode ser em bisulfeto de carbono ou tricloretileno. Aqui o ensaio de ponto de fulgor. Tá? Como é que funciona esse ensaio? Da mesma forma aqui nós temos, nesse recipiente aqui bem centralizado, a gente tem a amostra aqui que vai ser aquecida. Aqui um sistema, tá, de resistências aqui que vai fazer com que seja feito o aquecimento da amostra. Também essa varetinha aqui que aparece aqui no canto, ela é um sistema que é como se fosse um isqueiro, uma chama de ignição. E nós temos um termômetro, ou seja, a amostra vai ser aquecida, vai ter aqui uma chama, como se fosse
apenas realmente um isqueiro ali ligado o tempo todo. E nós temos um termômetro que vai anotar o momento que essa chama causar a combustão dos gases que estão sendo volatizados aqui. Então, a partir do momento que começa a sair vapor de água, a gente começa a perceber cada vez mais um aumento de vapores sendo gerados, então a gente consegue, em um determinado momento, ver a propagação de algumas chamas. Então, nesse momento, a gente tem aí um material em combustão, anota-se a temperatura, e essa temperatura anotada como o ponto de fulgor no material. E o outro ensaio que nós tínhamos falado anteriormente é o viscosímetro de Seibold-Furrow, onde o material ele vai ser colocado em um recipiente. Esse recipiente ele é aquecido e uma pequena passagem aqui é aberta e se faz a contagem do tempo necessário para que seja preenchido um balão volumétrico aqui com 60 centímetros cúbicos de volume. Então, óbvio, quanto mais viscoso o material, né, maior, aliás, quanto mais viscoso, maior o tempo para que esse material escorra. Quanto menos viscoso, né, quanto mais líquido, ele vai passar mais rapidamente, então esse tempo será menor. Bom, além dos asfaltos, né, do asfalto convencional, o CAP, nós temos asfaltos modificados. Eu vou deixar um vídeo depois para a gente falar do asfalto borracha, tá? Mas além do asfalto borracha, nós temos os asfaltos com adição de alguns polímeros que vão trazer ao CAP, né, ao cimento asfáltico de petróleo, características de melhor elasticidade. Então, qual que é o grande problema? O CAP, por ser um termoplástico, se ele se o pavimento for sobrecarregado, ou seja, passar sobre aquele pavimento uma carga, um caminhão, um ônibus com uma carga maior do que o especificado em projeto, vai haver uma tendência do material ser empurrado, do material ser escoado. Isso a gente percebe às vezes em frente a pontos de ônibus, né, onde é o local que a todo momento o ônibus tem que parar e acelerar para sair. Então a gente percebe que geralmente se forma uma valeta naquele ponto. E a gente também percebe isso geralmente nas rótulas, onde veículos mais pesados precisam tracionar mais para poder fazer uma curva, e aí essa força a mais também tende a empurrar o asfalto, né, para a beirada, né, perto do meio-fio. Ok? Então, esses tipos de asfaltos modificados, eles diminuem essa incidência dessa deformação, justamente porque são colocados materiais com uma memória elástica melhor que a do asfalto. Geralmente se utilizam aí as borrachas, né, os elastômeros, que vão dar uma memória elástica melhor aos pavimentos feitos com esse material. Esses dados aqui estão bem defasados, tá? Eu peguei esses dados aqui de 2002, mas só para ter uma ideia, na época, para cada $6 gastos com o asfalto modificado, o asfalto convencional custava $1, né? Então ele era bem mais caro. Hoje em dia, como a gente já tem bastante fabricante já, tem muitas empresas que estão fabricando esse material, então esse custo tende a baixar. Mesmo sendo mais caro, deve-se pensar muitas vezes nesses pavimentos devido ao fato de ter uma maior durabilidade com relação aos pavimentos. Então, mesmo que se custe mais, se tem um custo maior para fazer aquela rua ou aquela rodovia, tem que se pensar que pelo fato de ter uma resistência maior, aquele pavimento vai necessariamente apresentar menos patologias, né, ter menos manifestações patológicas,
buracos, trincas, e por consequência vai ser dado menos manutenção ao longo dos anos e vai prolongar a vida útil do material, sendo necessários menos reparos, né, ao longo dos anos. Bom, com relação aos materiais betuminosos, né, do nosso conteúdo seria isso. Eu vou deixar ainda mais 2 vídeos para que vocês assistam lá no nosso SIGA. Tá? Então, dentro da nossa disciplina vai estar já postado o material e vocês podem utilizar todo esse conteúdo da primeira e dessa segunda aula junto com os vídeos postados no SIGA para fazer a atividade que vai ser postada como complemento aqui da nossa disciplina.